Olá, caríssimos, satisfação reencontrá-los aqui no canal. Hoje vamos direto ao ponto. Antes de mais, se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam, compartilhem esta videoaula para que nós possamos continuar gerando conteúdo de qualidade, sem quaisquer ônus para vossas excelências. Vamos lá. Hoje, caros, eu quero trabalhar com vocês a ideia da teoria geral dos recursos. Teoria geral dos recursos, certo? Temos muitas circunstâncias que desabam em concurso público, em exame de ordem, mas aqui eu quero estabelecer com vocês uma relação mais esmiuçada da coisa, certo? Eu não vou trabalhar de maneira superficial. Eu quero estabelecer com vocês uma análise robusta de tudo aquilo que se tem de discussão mais atual no âmbito da doutrina e, sobretudo, disparidades jurisprudenciais, não é? Aquilo que acaba ocasionando infaustamente uma quebra no princípio da segurança jurídica, que é um valor social fundamental. Beleza? Então nós vamos procurar enfrentar toda a ementa de um curso em nível de especialização, não é? Vamos ver o primeiro tópico, recursos, fundamento, conceito, qual é a natureza jurídica de um recurso penal, quais são os pressupostos de admissibilidade, não é? O juízo de admissibilidade, quais os requisitos objetivos e subjetivos para a interposição de um recurso, não é? A questão da fungibilidade, como é que nós trabalhamos a fungibilidade no processo penal, né? As causas impeditivas ou extintivas, é possível renunciar ao direito à interposição do recurso, é possível desistir de um recurso, não é? E a partir daí, estudando os requisitos objetivos e subjetivos, trataremos então dos recursos em espécie. E aí vamos abordar também de maneira muito profícua, muito dedicada, muito analítica, cada um dos recursos penais em espécie. Beleza? Finalmente, o que nós vamos abordar são os aspectos práticos da advocacia. Aquilo que nós, enquanto advogado, enfrentamos diuturnamente na nossa rotina em busca da consagração do direito à liberdade. Beleza? Muito bem. Essa é a circunstância, esse é o nosso contexto, este é o cenário desenhado para os nossos encontros. Espero que possamos juntos solidificar uma caminhada firme no sentido de que saiamos daqui todos melhores do que quando entramos. Beleza? Então, prosseguimos. Antes de mais, gurizada, eu quero estabelecer uma relação com vocês, certo? Vamos lá. Primeiro de tudo, o processo é o caminho necessário para a imposição de uma pena, para a privação temporária da liberdade de alguém, certo? Sabemos disso lá desde o primeiro dia de aula de processo penal 1, exatamente. E para que nós possamos imprimir essa sanção tão grave, que é a restrição da liberdade de alguém, é preciso que nós sigamos as regras do jogo, respeitemos as regras do jogo, certo? É como sempre nos fala o grande Aurí Lopes Júnior, é preciso garantir para punir e punir garantindo. Garantir para punir e punir garantindo. Significa que, jovens, já que nós estamos diante de um confronto entre a privação da liberdade de alguém, ou seja, a preservação do direito social fundamental, da garantia fundamental liberdade, certo? E de outro lado, a necessidade de o Estado restringir essa garantia, é preciso que a conduta que nós estamos examinando, ela seja muito mais gravosa ao ponto de justificar o manejo da violência por parte do Estado em detrimento do indivíduo, certo? Então nós temos esse confronto, essa colidência, e deve prevalecer a gravidade, a nocividade daquela conduta.
a conduta tem que ser socialmente insuportável para nós enquanto coletividade, certo? E a partir daí que o processo penal é o mecanismo inerente, né, à legítima imposição de uma sanção, de uma privação de liberdade, certo? Essa pena, essa imposição de sanção privativa de liberdade somente será legítima se observar as regras processuais. E o que é que isso tem a ver com o nosso assunto, professor? O que é que isso tem a ver com recursos? Tudo, jovens. Por quê? Porque nós estamos diante deste cenário de elevada gravidade e é com base neste arcabouço que nós temos a solidificação dos recursos penais. Como assim, professor? Como assim, cara pálida? Seguinte, gurizada, o ser humano é falho. É na falibilidade do ser humano, na possibilidade de o ser humano falhar, e o juiz é um ser humano, por óbvio, que nós encontramos a razão de ser do recurso penal, certo? Nós precisamos consagrar no sistema processual penal a possibilidade de uma revisão de uma decisão judicial, certo? A possibilidade de revermos uma decisão judicial, e isso se dá por intermédio de um órgão hierarquicamente superior. Nem sempre veremos isso na minudência, entretanto, é a regra, um órgão, uma unidade jurisdicional superior hierarquicamente ao juiz que prolatou a primeira decisão, que está sendo atacada, que está sendo guerreada, certo? Já que o ser humano é falho e o juiz é um ser humano, portanto, as decisões judiciais devem ser alvo de revisão, certo? Então, por isso é que nós temos o recurso no processo penal. Beleza? Tranquilo? Tranquilo e sereno? Prossigo, jovens padawans. Primeira questão que já se põe, jovens, que já é entregue para nós à mesa, é a seguinte: então somente os recursos que podem guerrear contra decisões judiciais, somente os recursos que vão atacar, que vão enfrentar as decisões judiciais, professor? Não, nós temos, e faz parte do nosso programa, as ações impugnativas, certo? A grande diferença é que as ações impugnativas, e aí eu estou falando de habeas corpus, de mandado de segurança criminal, de revisão criminal, elas inauguram uma nova relação processual, elas instaram uma nova relação processual. Portanto, os recursos não. Os recursos, eles se dão na mesma relação processual e questionam, e submetem, e atribuem uma circunstância cristalizada em um ato decisório para que os julgadores, em um órgão hierarquicamente superior, revisem, ou melhor, revisitem aquela decisão. Beleza? Ambas as ferramentas, portanto, as ações impugnativas e os recursos, se insurgem, se opõem, se contrapõem a decisões judiciais, certo? Então é nesse contexto, é com base nestes argumentos que nós temos a eclosão da teoria do delito, que emerge a teoria... Perdão, eu dei teoria do delito hoje de manhã. Com base nestes argumentos que emerge, que eclode o estudo da teoria geral dos recursos. Exatamente. Que aguinha boa, jovens. Exatamente. Deixa o prof molhar o bico. Jovens, então, primeiro tópico que a gente tem que enfrentar é o seguinte: qual é o fundamento dos recursos? Qual é o fundamento dos recursos? E aí, eu já tenho que salientar para vossas excelências que os recursos, eles possuem 3 fundamentos normalmente indicados, catalogados pela doutrina, certo? Aqui eu me fio particularmente na doutrina do professor Gustavo Badaró, que tem um manual de recursos penais muito denso, muito profundo, onde ele nos traz esses 3 vieses de análise do fundamento dos recursos penais. Beleza? Muito bem. O primeiro fundamento qual é, senhores? O primeiro fundamento é o fundamento psicológico. O que quer dizer isso? Ora, é da nossa natureza, enquanto ser humano,
não gostar de perder. Nós não aceitamos perder. A derrota nos traz um sentimento de insatisfação e a gente passa a partir daí a querer questionar aquela circunstância. É o que aconteceu, por exemplo, no domingo passado, quando o todo-poderoso Colorado Internacional, mais conhecido como Intermunicipal, diz que foi roubado pela CBF, um assalto no jogo do Campeonato Brasileiro, onde foi derrotado, Colorado foi derrotado pelo Flamengo. Ora, ele se insurgiu, psicologicamente abalado, eles querem rever, eles querem que a CBF, que o STJD revisite aquela decisão do glorioso, não recordo o nome do juiz, Klaus, alguma coisa. Enfim, o choro é livre, gurizada, o choro é livre, podem chorar, amiguinhos colorados, podem chorar, não adianta. Isso é um fundamento psicológico para o recurso, percebem? É um fundamento psicológico, porque nós não gostamos de perder. E a partir dessa sensação inata, inerente ao ser humano, nós vamos querer recorrer. E aí nós temos, então, consoante a indicação do professor Gustavo Badaró, o fundamento psicológico para a interposição dos recursos. Certo? Isso nos interessa, professor, a título de dogmática processual penal? Não, não nos interessa. Mas é bom conhecermos essa peculiaridade. O fundamento político, gurizada. Nós temos também um fundamento político da interposição de recursos, certo? E aí eu tenho que fazer, antes de mais, uma construção com vossas excelências. A decisão judicial é um poder cogente, é um poder que impõe ao alvo daquela decisão judicial o respeito, o cumprimento a partir de balizas constitucionais, certo? A decisão judicial ela tem esse poder cogente. Só que politicamente, senhores, não é interessante que nós tenhamos esse poder cogente absoluto, imutável, inflexível, certo? Por quê? Porque as decisões elas são atos de poder. As decisões judiciais são atos de poder justamente porque submetem o sujeito que foi alvo daquela decisão a um poder cogente. E se isso for inflexível, absoluto, imutável, nós estaremos caminhando em direção a um Estado absolutista, certo? Isso politicamente não é recomendável e é por isso que todas as democracias modernas consagram a possibilidade de recurso e é por isso que, por exemplo, a Convenção Americana dos Direitos Humanos também consagra a possibilidade de recurso em face de decisões judiciais. Na realidade, a grande maioria dos diplomas internacionais de proteção aos direitos humanos consagra essa garantia de fruição do duplo grau. Beleza? Tranquilo? Então, esse é o segundo fundamento, que é o fundamento político dos recursos. Ora, professor, mas o que é que nos interessa? Nos interessa é o fundamento jurídico. Qual é o fundamento jurídico da possibilidade de interposição de recursos, jovens padawans? Ah, professor, por que o senhor fala interposição? Pelo amor de Deus, não me vão confundir com impetração, enfim, é interposição, gurizada. O que se impetra são as ações impugnativas. Recurso se interpõe ou se opõe, beleza? Isso é muito importante tecnicamente, a gente vai ver na minudência nos próximos encontros, não se preocupem, mas eu já chamo a atenção de logo, beleza? E qual é então, professor, o fundamento jurídico dos recursos? É o duplo grau de jurisdição, é o duplo grau jurisdicional, é a salvaguarda, é a proteção do direito que nós gozamos à reapreciação de decisões por um órgão jurisdicional diferente, distinto daquele que prolatou a decisão originariamente, certo? E esse órgão jurisdicional que vai rever, que vai revisitar a decisão judicial, ele deve possuir um grau hierarquicamente superior, porque para fazer valer eventual reforma daquela decisão.
Beleza? Então, o duplo grau de jurisdição, que é essa garantia, que é esse direito que nós temos da revisitação de uma decisão judicial, é o fundamento jurídico dos recursos, certo? Ah, significa, professor, que todo e qualquer recurso ele será julgado por um órgão jurisdicional, um órgão judicante diferente, distinto? Sim ou não, senhores? Sim ou não, senhores? Não. Por exemplo, nós temos os famosos embargos declaratórios ou aclaratórios, exatamente, em que nós não consagramos a devolução da matéria a um órgão hierarquicamente superior. Não, é o próprio juiz prolator da decisão originária que vai revê-la, certo? Num recurso em que não temos a submissão desse reexame, né, da questão de fundo, da questão de mérito, por um órgão jurisdicional superior, nós temos então a consagração da ampla defesa, permitindo o aprimoramento daquela decisão, o aperfeiçoamento daquela decisão, certo? Isso é plenamente harmônico com um sistema processual que procura cristalizar a constitucionalização do direito, o chamado princípio da juridicidade, certo? Que amplia aquele entendimento a respeito da legalidade, do princípio da legalidade, não é? E busca, portanto, a solidificação de um sistema jurídico consentâneo com todos os direitos, com todas as garantias constitucionais e com a preservação dos valores, né, da axiologia cristalizada na Constituição Federal. Beleza? Então é como nos ensina o professor Gustavo Badaró. Um sistema processual eventualmente pode até sobreviver sem o recurso de embargos de declaração, né? Ou, por exemplo, como sem o protesto por novo júri, que não existe mais desde 2008, desde a reforma processual de 2008, certo? Mas uma sentença que não seja recorrível, isso é inadmissível. Não há sistema jurídico que sobreviva sem a possibilidade de revisão de uma decisão de mérito, certo? Então, não somente isso, é preciso que nós salvaguardemos a possibilidade de recorrer em face de uma decisão de mérito, mas garantamos também que essa decisão seja julgada por um órgão jurisdicional hierarquicamente superior, certo? Porque justamente para garantir com que essa revisitação, com que este reexame tenha prevalência e a questão seja dirimida, perdão, por um órgão, no nosso caso concreto, colegiado, né, consagrando assim a colegialidade dos julgados, permitindo com que nós tenhamos assim um aprimoramento da decisão judicial. Beleza? Tranquilo? Exatamente. Por quê? Volto a dizer, gurizada, volto a dizer, porque o ser humano é falho, certo? E quando estamos diante de um dos bens jurídicos mais sagrados à humanidade, mais caros à humanidade, qual seja a liberdade, né? É evidente que nós temos que garantir a todos os atores processuais a possibilidade de uma revisão de mérito, de uma revisão meritória, beleza? Reparem, ponto importante, não significa que eu tenho que ter infinitas revisões. Não. O que o duplo grau jurisdicional, consoante o próprio nome sugere, garante um único reexame meritório, certo? É isso que o duplo grau de jurisdição consagra. Um único reexame para cada decisão meritória, beleza? Então eu não posso infinitamente ficar revolvendo questões de fundo. Não, beleza? Por exemplo, na nossa organização judiciária, na nossa organização da estrutura judiciária, é evidente que as cortes superiores, né, o STJ e o Supremo Tribunal Federal, eles funcionam como uma espécie de terceiro e quarto graus. Só que também, senhores, é certo, é certeiro
inegociável que essa interposição recursal, seja de RESP ou de recurso extraordinário, não concretizam o duplo grau. Por quê? Porque aquela questão de fundo, ela não será revista pelas cortes superiores. Beleza? As cortes superiores somente se manifestam em relação à questão de direito. Eles não analisam o mérito, eles somente vão apreciar questões de direito. Eu não posso reexaminar provas nas cortes superiores. Não. Ai, professor, mas eu estou questionando a legalidade das provas. Isso é outra coisa, gurizada. Rediscutir o sistema de legalidade da prova, o regime de legalidade da prova é uma coisa. Reexaminar a prova é outra. A questão da legalidade das provas é uma questão de direito. Portanto, eu posso submetê-la à apreciação dos tribunais superiores. Beleza? Agora, discutir o reexame meritório em relação à prova produzida, isso é inviável nos chamados terceiro e quarto grau jurisdicionais. Beleza? Então, o RESP, o recurso extraordinário, consagram o duplo grau? Não, jovens, não consagram. Beleza? Tranquilo? Tranquilo e sereno. Prossigo, jovens padawans. Na verdade, me dou por satisfeito. Fazemos essa introdução à teoria geral do recurso. Estou postando no nosso YouTube e, na sequência, gravaremos outros vídeos. Hoje, inaugurando este novo cenário e no momento em que um cliente me liga. Portanto, beijos do luz. Sigam acompanhando, sigam estudando e assim continuaremos produzindo conteúdo. Espero que gostem. Peço mais uma vez que se inscrevam, curtam, compartilhem. Estamos juntos. Valeu!